aí, seus noia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom, bem-vindos a um Diário da Vida, aqui no Diário de Pelanducci. Diário da Vida, onde a gente vai falar questões da nossa vida, da nossa mente, do nosso comportamento. E hoje eu vou falar de uma parada que por muito tempo eu acreditei fielmente que fosse verdade. E eu vejo o tempo todo as pessoas achando fielmente que seja verdade também. E não, você não é burro, você não é burra. E eu tô aqui pra te provar que você não é burro e nem burra e que tudo isso foi uma coisa inventada e colocada na tua cabeça. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal, que é muito importante. E se você for muito gente boa, já deixa o seu like, porque aí o YouTube entende que você curte os vídeos, então ele vai mandar os vídeos pra você. E também faz muito bem pro nosso canalzinho aqui maravilhoso. Tem muita gente que acredita realmente que é burro. Uma das coisas que eu mais vejo a galera falando por aí é que eu sou burro, nossa, que eu sou muito burro, nossa, como eu sou burro. E isso é repetido milhões de vezes. Provavelmente essas pessoas ouviram desde criança, lá na infância, né? Fez alguma coisa errada e o pai falou, ah, moleque, como você é burro. Ou algum coleguinha chamou você de burro. Ou a pessoa se baseou em resultados escolares, ou seja, nas notas que você tirava lá na escola, você não ia bem, você tirava um zero, você tirava uma nota baixa, aí o povo ficava falando que você era burro, você mesmo pensava, porra, eu não tô indo bem, eu sou burro, né? Eu não consigo aprender, eu sou muito burro. Então vem acontecendo... Epa! Então pode ser que tenha acontecido um monte de coisa lá pra trás, na infância, na escola, e não só isso, a galera hoje tá com uma mania de achar engraçadinho, de achar piada, ficar falando um monte de besteira de si mesmo, né? Então, é muito legal falar que eu sou burro, que eu sou trouxa, que eu sou um cagado, que eu sou um desgraçado. As pessoas estão agora achando que é piada ficar se auto-esculachando, né? Falando um monte de coisa ruim sobre si mesmo. Então, todas essas repetições, tanto das pessoas que você escutou, e aí chega um momento que você mesmo começa a falar que você é burro, que você é isso, que você é aquilo. O nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele não entende o que é brincadeira e o que não é, né? Então, existem dois fatores aí, tanto a repetição, né? A repetição, uma hora sempre se torna verdade, e a outra coisa é que, exatamente isso, o nosso subconsciente não entende se é uma brincadeira, se não é, se você quer aquilo ou se você não quer. Se você fala, se você pensa, ele vai pegar aquela informação. Então essas crenças que são instaladas no nosso subconsciente, além delas serem instaladas ou por nós mesmos ou por outras pessoas, elas são validadas pelo nosso externo, né? Então, por exemplo, vou contar a minha história pra vocês. Eu sempre fui péssima na escola, uma pessoa ruim na escola, né? Desde lá da série menorzinha, e quando vai subindo, vai piorando cada vez mais, né? Pelo que eu me lembro aqui na minha cabecinha, na quarta série era onde começou a ficar um aprendizado assim de verdade, onde você aprende tabuada, é onde você aprende a conjugação de verbo, é onde você começa a aprender as histórias básicas do mundo nas aulas de história, enfim, tudo isso, acho que o aprendizado básico a gente começa a aprender mais ou menos ali na quarta série. Então é onde as provas começam a ficar um pouquinho mais difíceis comparado aos anos anteriores, né? E foi nesse ano que eu comecei a ter minhas dificuldades para tanto prestar atenção na aula quanto estudar. E o que aconteceu? Minha mãe, vendo isso, via que eu passava dia e noite estudando e mesmo assim ia mal, o que ela fez? Ela falou, olha, na moral, eu vou te ensinar a colar e aí você cola e acabou. E acaba com isso. Então na quarta série a minha mãe me ensinou a colar. O que isso significou na minha cabeça? Significou que assim, olha, realmente você não tem jeito, você é burra mesmo, que até tua mãe tá ensinando você a colar. Minha filha, você não tem outro jeito a não ser colar, não tem outro jeito de você ir bem se você não colar. Então essa informação foi colocada imediatamente na minha cabeça, lá na quarta série, que eu nem sei quantos anos eu tinha, mas enfim, essa informação foi colocada no meu subconsciente. E quem é que tira depois, né? Então, realmente, gente, todos os anos, a partir da quarta série até o meu terceiro ano, eu só passei porque eu colava. Isso é real. Era isso. O meu estudo, quando eu ia estudar, eu não estudava a prova para ler a prova e estudar e fazer a prova. Eu estudava para ver os pontos importantes para eu fazer a cola. Então, assim, é culpa da minha mãe? Lógico que não é culpa da minha mãe. Minha mãe era super ocupada, tinha que fazer um monte de coisa, tinha que cuidar do meu irmão. Aquilo foi uma coisa na cabeça dela
de me ajudar. Mas esse comportamento da minha mãe validou o fato de eu me sentir burra, de eu me achar burra, de eu me achar incapaz, de eu acreditar que realmente eu não iria bem nas provas se eu não colasse. E isso é o que acontece na nossa volta o tempo todo. As pessoas às vezes falam algumas coisas pra gente, não na maldade, não pra prejudicar. Às vezes elas estão querendo ajudar, como a minha mãe. Só que isso, às vezes, prejudica, né? Porque a gente vai colocando coisas no nosso subconsciente e é óbvio que naquela época eu jamais ia ter a cabeça que eu tenho hoje para prestar atenção em tudo isso. Então foi naquele momento que aquela crença de que eu era burra e a validação de que eu era burra, que eu não ia conseguir bem nas provas, foi instalada na minha mente. A partir disso eu cresci assim, cresci indo mal na escola, cresci não me dedicando porque eu sabia que não ia adiantar. Se lá atrás eu estudava não adiantava, o que eu vou estudar? Não vai adiantar. Então eu cresci acreditando nisso e cresci dando o mínimo de esforço que eu poderia dar para estudar e ir bem numa prova, porque afinal eu ia colar, ia resolver dessa forma. E quando você realmente acredita que você não é capaz, que você é burro, ele gera duas coisas: ansiedade e procrastinação. Porque quanto mais ansiedade você tem, você fica agitado. Se você tá agitado, você não consegue sentar para focar nas coisas. Você pensar em você ter que se focar numa tarefa, você te dá um nervoso, uma ansiedade, então o que você faz? Você procrastina. E aí, obviamente, você procrastinando, você não vai ter bons resultados. E mais uma vez, você valida que você é incapaz, que você é burro, que você tem isso, que você tem aquilo, que você tem déficit de atenção, Só que na verdade é tudo a tua mente se comportando exatamente da forma que você acredita que ela é. Saindo da escola, quando eu aprendi a nova sensação do momento, que é o famoso déficit de atenção, eu falei, não, só posso ter déficit de atenção. É esse negócio que eu tenho. Fui num psiquiatra, só que quando eu fui no psiquiatra, eu já tinha começado a estudar um pouco sobre essas coisas e tudo mais, então eu percebi que as perguntas que o psiquiatra fazia pra mim era pra identificar se eu tinha algum tipo de depressão que desencadeasse um déficit de atenção. E aí eu falei pra ele, querido, eu não tenho depressão, pode ficar tranquilo e tal. Então, eu que era uma pessoa leiga, que não tinha feito faculdade nenhuma, que tinha lido um pouco sobre psicologia, sobre depressão e todas essas síndromes, eu já tava decifrando um psiquiatra tentando colocar um tipo de defeito em mim. Bom, no final das contas, ele me recomendou um remédio para déficit de atenção e eu saí da psiquiatria falando assim, vou começar a tomar esse remédio para déficit de atenção porque é o que eu preciso. Resumindo, gente, no final das contas, estudando como a mente funciona, como tudo acontece, eu decidi que eu não ia tomar remédio porcaria nenhuma e que de fato eu não precisava daquilo. Depois que eu comecei meu desenvolvimento pessoal e mental, eu já tinha escutado algumas vezes que realmente eu não tinha déficit de atenção, mas aquilo não entrava na minha cabeça. Até um dia que perguntaram assim pra mim, Paula, você disse que você tem déficit de atenção, né? Beleza. Então, quando você tá tocando violão e você tá cantando, você tem que parar no meio da música porque você não consegue focar no que você tá fazendo? Não. Você consegue dirigir da tua casa até onde você quiser, onde você estiver indo? Você tem que parar no meio, estacionar o carro porque você não tá conseguindo focar no que você tá fazendo? Não. Se você tá assistindo um filme, você tem que pausar o filme que você desfocou, você não tá conseguindo prestar atenção no filme? Não. Então, como que você tem déficit de atenção? Quem tem déficit de atenção vai ter problema de ter atenção em qualquer atividade que for fazer. Então, o que isso significa? Significa que simplesmente eu não tinha interesse de fazer as coisas que eu não me interessava, que eu não gostava. E tudo bem, entendeu? Porque se eu tô fazendo algo que eu gosto, que eu me interessa, meu querido, eu não perco a atenção de jeito nenhum. Eu fico ali e com o tempo eu vim percebendo que eu tenho sim uma inteligência enorme para um monte de coisa. Só que para outras, nem tanto, porque simplesmente não me interessam. Então é aquela história do peixe do Einstein, né? O Einstein falou, não adianta você querer que um peixe suba a árvore como um urso, porque ele não vai subir. E você chamar ele de burro, porque as habilidades do peixe são outras. E habilidades do urso são outras. Então cada ser humano tem a sua habilidade, você só precisa descobrir a sua, você só precisa descobrir o que você realmente se interessa, o que você realmente gosta. E bote na sua cabeça uma coisa, a opinião mais importante de todas é a sua. Não é do teu professor, não é do teu pai, não é da tua mãe, não é do teu irmão, não é do teu amiguinho, é a tua. Essa opinião é a mais importante. Então se as pessoas, você é burro, você é isso, você é aquilo, e você falar, não, eu sou inteligente sim, eu posso fazer sim, eu consigo fazer sim, porque é a sua opinião que importa. Dane-se a dos outros. Então quando você começa a acreditar em você mesmo, não ouvir as pessoas, começar a acreditar em você mesmo, acreditar no seu potencial, imediatamente o teu cérebro começa a comportar de outra forma. Não deixe também um erro definir você. Todo ser humano erra, a gente tá aqui pra errar e pra aprender. A gente só aprende errando. Então não é porque você errou uma vez, 2, 10 vezes que você seja burro também. Isso não significa, não deixe um erro, ou 2 ou 3, definir você.
Foi assim que os grandes cientistas da história fizeram grandes descobertas, errando milhões de vezes e anotando todos os erros para não repetir, até o momento que eles chegavam um resultado extraordinário através desses erros. Sabe aqueles vídeos de motivação? Uma galera que não tem braço, não tem perna, só tem um tronco, ou uma galera falando que quase morreu, uma galera com umas histórias absurdas, falando que conseguiu, que foi atrás, que não deixou nada acontecer de errado, que não deixou as ocasiões e as desgraças que aconteceram na vida da pessoa estragar tudo. Então, você pode justificar os seus fracassos, falando que você é isso, que você é aquilo, que você tem 10 de atenção, que você é burro, que você é lerdo, que você é lá, e continuar no fracasso. Ou você pode ser uma dessas pessoas que mesmo com todas as suas dificuldades que você teve um dia, você conseguiu chegar onde você queria. Então você tem a opção agora de escolher, ou você muda agora, ou você continua como você está. E para finalizar, eu vou deixar um link para vocês maravilhoso. Se esse vídeo de alguma forma tocou você, assista esse vídeo, é um vídeo maravilhoso sobre aprender coisas difíceis. O link tá aqui. É arata.se Aprender Maestria. Assista esse vídeo também, que vai te fazer um bem absurdo, eu tenho certeza. Então é isso. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que você acha que precisa, algum familiar, alguém que seja importante, que você queira que veja esse vídeo, tá bom? E eu agradeço você ter ficado até o final. Então tá bom. Um beijo e até o próximo Diário da Vida.